Pessoal, o Globo Esporte abre hoje a nova temporada do quadro Quem Foi? Dessa vez, tapete vermelho para o nosso professor Léo Batista relembrar grandes nomes do Campeonato Carioca. E no primeiro capítulo, esse grande ídolo, Ademir Menezes, o Queixada. Ademir Marques de Menezes, o Queixada, atacante do Expresso da Vitória, time do Vasco que encantou nos anos 40 e 50. Artilheiro da primeira Copa realizada no Brasil. Um jogador extraordinário. Ele jogava em qualquer posição que se colocasse. Ademir era o terror dos goleiros. Até hoje eu não sei qual era o pé bom dele. Os dois eram ótimos. Nasceu no Recife em 1922 e começou a carreira no esporte. Numa excursão ao Rio de Janeiro, fez 3 gols contra o Vasco, que passou a disputar com o Fluminense aquela joia de 19 anos. Quando ele veio aqui para o Rio de Janeiro, que o Vasco o descobre, foi uma coisa até curiosa. Ele quase que foi meio sequestrado. Ele estava para ir para o Fluminense, não vai, o Vasco é mais esperto e contrata ele. Essas coisas eram feitas assim, não tinha empresário no futebol, não tinha nada disso. Isso era tudo quem era esperto, pegava o jogador, levava. 3 anos depois, o primeiro título. Quem não é Vasco não sabe que é essa bandeira. Essa é o campeão invicto de 45, campeão invicto e de terra e mar. E Pujucã, Heleno de Freitas, Tesourinha, eu, Maneca e Chico. Com toda seriedade, todos são bons. Menos eu, né? Evidente. Eu só sabia fazer gol mesmo. O Ademir, como chutava igualmente com os 2 pés, ele chutava na corrida mesmo. Ele não parava para pensar como chutar o gol. Era uma corrida em diagonal que ele fazia da esquerda em direção ao gol. Ele driblava pouco, mas ele ia se desviando dos adversários até chegar à posição ideal de chute. No ano seguinte, Ademir não entrou em acordo financeiro com o Vasco e o Fluminense fez a contratação que sacudiu o futebol carioca. A transferência ficou marcada por uma frase atribuída ao treinador tricolor Gentil Cardoso. Dê-me Ademir e eu lhes darei o campeonato. Mas a história não foi bem assim. Eu sei que ela é repetida até hoje. Repetida até hoje. Mas, se você procurar os jornais da época, você vai ver o seguinte: o Ademir chega no Fluminense antes do Gentil Cardoso. E ele deve ter dito isso: poxa, com o Ademir eu vou ganhar o campeonato. E não deu outra. Ademir fez o gol do título contra o Botafogo. Mas em 1948 ele voltou para o Vasco. Não deu tempo no Fluminense 2 anos. 2 anos eu fui campeão, super campeão, muito bem tratado. Um dos maiores clubes do futebol brasileiro é o Fluminense, mas o Vasco me domina. Mas ele costumava dizer uma coisa muito interessante. Eu me casei com o Vasco, mas tenho uma paixão pelo Fluminense. Ademir provocou uma importante mudança tática no futebol. O sistema básico, criado em 1925, quer dizer, ainda era a base de tudo, o WM. 3 zagueiros, 2 médios, 2 meias um pouquinho mais recuados em relação aos atacantes e 3 atacantes, ponta direita, centroavante, ponta esquerda. O Ademir era meia, ele não era centroavante. Ele vai ser centroavante na Copa de 50. Como ele era muito bom, era um ponta de lança diabólico, os times, de um modo geral, passaram a recuar do seu médio, aquele médio que marcava ele. Quando o time ia jogar contra o Ademir, ele recuava esse médio, a tal ponto que ele virava um 4º zagueiro. Eu acho que o Ademir foi o fundamental nessa transformação. Campeão sul-americano em 48 pelo Vasco. Artilheiro do Campeonato Carioca em 49. Chegou à Copa do Mundo em grande fase. Fez 9 gols. Foi o artilheiro do Mundial, mas não ganhou o título. Ele foi muito marcado naquele jogo final. A marcação sobre ele foi severa. Ele não teve os espaços necessários
para, com facilidade, manobrar e completar as jogadas. A maior decepção, para mim, a maior alegria, foi o vice-campeão mundial. Perdemos um jogo e perdemos o campeonato, mas para também os campeões do mundo, que já foram os uruguaios, naquela época foram no ano de 30. Portanto, a derrota é a maior alegria para mim, a derrota de 50. Encerrou a carreira em 1956. Virou comentarista de futebol e colunista esportivo. Morreu em 1996, aos 73 anos. Estou sentindo que valeu. Valeu porque o público compareceu. Valeu, Ademir, valeu a participação do seu Léo também no quadro Quem Foi? Tem muito mais por aí, fica ligado no Globo Esporte, tá legal?